Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da ação penal. Na última aula, nós vimos as espécies de ações penais, as condições genéricas e especiais para o exercício regular do direito de ação. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das espécies. Então, vamos começar falando a respeito dos prazos. Ficamos de conversar neste bloco a respeito do prazo para queixa-crime, para a representação, para a requisição do ministro da Justiça, quando a lei penal assim exigir. Ficamos também de falar sobre retratação da retratação e os princípios que norteiam as ações penais. Bom, em relação aos prazos, primeiramente o prazo para a representação do ofendido. Então, só recapitulando, pode mostrar o slide, por favor? Obrigado. A ação penal é de natureza pública, que, em regra, é incondicionada, mas que pode ser, excepcionalmente, condicionada à representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Também pode ser privada. E aí nós temos a exclusiva, também chamada de propriamente dita, a personalíssima, que ocorre somente no artigo 236 do Código Penal, a subsidiária, também chamada de substitutiva, e a concorrente, que é uma construção da súmula 714 do STF. Em relação ao prazo, o prazo para a representação do ofendido é um prazo decadencial de 6 meses. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é que meses é diferente de dias. Uma coisa é um prazo de 180 dias. Outra coisa é um prazo que vai ser contado em meses, no caso, 6 meses. Isso porque o mês pode ter 28, 29, 30, 31 dias. Mas isso vai ser irrelevante quando a contagem do prazo é em meses. Então, para representar, quando a lei exige, o ofendido tem que fazê-lo em 6 meses e não em 180 dias. Porque aí vai dar diferença, porque tem meses que tem 28, 29, 30 ou 31 dias. Esse prazo é um prazo decadencial. Os prazos decadenciais, diferente dos prazos prescricionais, eles não se interrompem, não suspendem, não prorrogam-se. Então, se nesse ínterim tiver um feriado, um recesso forense, férias forense, isso não vai interromper o prazo decadencial. Então, não se interrompe, também não se suspende e também não se prorroga.
Sendo assim, se o prazo terminar, por exemplo, no domingo, o ofendido não pode deixar para representar na segunda-feira. Ah, hoje é domingo, não é dia útil, vou amanhã. Não pode. Se o ofendido fizer isso, vai ocorrer a decadência. E a decadência, conforme artigo 107, inciso 4 do Código Penal, é uma causa extintiva da punibilidade. Então, de duas uma, o ofendido vai ter que representar no domingo, que é o último dia, ou ele vai ter que antecipar para sexta-feira, que é o dia útil antecedente. Mas ele vai poder representar num domingo? Sim. A representação, ela pode ser feita diretamente ao Ministério Público, que é o titular da ação penal de natureza pública, ou numa delegacia de polícia. E as delegacias de polícia, elas abrem de segunda a segunda, 24 horas por dia, de janeiro a janeiro. Então, se o último dia para representar cair no domingo, o ofendido tem que ir numa delegacia, no domingo, para fazer essa representação, sob pena de ocorrer a decadência e, consequentemente, a extinção da punibilidade. Agora, qual é o dies a quo? Qual é o termo inicial da contagem deste prazo? Então, prazo para representação do ofendido. 6 meses decadenciais. Qual é o dies a quo? Ou seja, qual é o termo inicial deste prazo? É o conhecimento da autoria. Então, cuidado. O termo inicial de contagem desses 6 meses não é necessariamente o tempo do crime. Porque eu posso sofrer a conduta típica e não saber quem é o autor. Por exemplo, nós vimos nos blocos anteriores que o crime de ameaça, em regra, é de ação penal pública condicionada à representação. Vimos, inclusive, que o artigo 147 do Código Penal sofreu alteração em outubro de 2024, no dia 10 de outubro de 2024, e passou ali a ter uma exceção a esta regra, quando a vítima da ameaça é uma mulher e a ameaça foi praticada por questões de gênero, por questões do sexo feminino. Mas continua ainda sendo a regra que no crime de ameaça a ação penal é pública, mas condicionada à representação do ofendido. Vamos imaginar que eu recebi uma carta anônima me ameaçando de morte. Então, neste momento, o crime de ameaça se consumou. Quando eu li a carta, se consumou a ameaça. Entretanto, apesar do crime já ter sido praticado, até o presente momento, a autoria ela é desconhecida. Então, ainda não está contando esse prazo de 6 meses para que eu possa representar. E por que o prazo para representar não é do crime, e sim do conhecimento da autoria? Porque eu posso não querer representar.
No momento em que eu tenho ciência do autor da atividade criminosa, pode ser que eu não queira vê-lo processado criminalmente. E a vontade do ofendido ela é relevante quando a ação penal é pública, condicionada à representação da vítima, do ofendido, ou de seu representante legal. Então, por isso que a lei determina que a contagem do prazo para a representação do ofendido comece a correr a partir do conhecimento da autoria. Então, quando eu souber quem enviou a carta, aí o meu prazo vai começar a correr. Ana, e como é que você vai provar que você descobriu a autoria depois do crime ter sido praticado? Porque você pode dizer que só ficou sabendo 1 ano depois, quando na verdade você já sabia há muito tempo. Bom, quem vai ter que alegar, contradizer o prazo é o acusado, é o réu. Então, quando o Ministério Público oferecer a denúncia e a defesa técnica do réu, obviamente, fizer ali a análise da decadência, se houve ou não, e verificar que a vítima representou meses após o crime, ele pode questionar que há ali ausência de condição de procedibilidade da ação, ou melhor, vai alegar que houve decadência do direito de representação e que, portanto, estaria ali extinta a punibilidade do agente. E aí cabe ao Ministério Público rebater e o juiz decidir se houve ou não essa decadência. Então, claro que, uma vez arguída pela defesa técnica a decadência, pode-se ter ali o contraditório do acusador no sentido de que não, está dentro do prazo de 6 meses, isto porque a vítima só tomou conhecimento do autor na data tal do mês tal. E como é que a gente vai contar esse prazo de 6 meses decadenciais? Vamos imaginar que o conhecimento da autoria foi no dia 20 de fevereiro. Então, primeiro eu vou verificar os meses. Então, vou colocar aqui. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, vamos lá. Se são 6 meses, então, 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6. Então, o prazo para representação vai acabar no mês de agosto. Perceba, não importa se fevereiro teve 28 ou 29 dias, março 30 ou 31, enfim, não importa. A contagem do prazo é em meses. Não são contados esses prazos em dias, e sim em meses. Então, de fevereiro a agosto eu tenho 6 meses. Agora, que dia exato de agosto vai terminar o prazo para a representação do ofendido? Se o prazo começou a correr no dia 20, o que você vai fazer? Você vai diminuir 1 dia. Então, o prazo acabaria no dia 19 de agosto. Por que você vai diminuir 1 dia? Esse prazo, ele é um prazo misto, híbrido, ou seja, ele tem tanto natureza penal quanto processual penal. Lembra, na primeira aula, no primeiro bloco da aula, eu disse, ação penal é um tema híbrido. A gente estuda tanto quando estuda penal, bem quando estuda processo penal. Tanto é que a ação penal ela é definida pela lei penal.
E está lá previsto no artigo 100 e seguintes do Código Penal. Mas nós também temos no Código de Processo Penal o estudo das ações penais, a partir ali do artigo 23, 24 do Código de Processo Penal. Então, se a ação penal é um tema híbrido, os prazos para representação, para queixa-crime, enfim, são prazos também híbridos. E quando o prazo é híbrido, a forma de contá-lo é de acordo com o que determina o Código Penal. Então, vamos lá no Código Penal e vamos voltar no artigo 10, que trata da contagem dos prazos penais. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então, entra o primeiro dia e aí acaba se excluindo o último dia. Por isso que eu peguei o dia em que se tornou conhecido o autor do crime e reduzi de 1, porque o dia 20 vai contar. O dia 20 é o dia 1 do prazo. E aí, consequentemente, o último dia tem que ser menor do que o dia que começou a contagem do prazo. Então, se o primeiro dia conta, dispensa-se o último. Então, iria acabar dia 20 de agosto, de menos um dia, por causa do dia 20 de fevereiro que contou, dia 19. Então, o último dia para que a vítima represente contra o ofendido, nesse exemplo, porque o conhecimento da autoria foi no dia 20 de fevereiro, vai ser dia 19 de agosto. Se a vítima representar no dia 20 de agosto, decadência. E o prazo para a requisição do ministro da Justiça? Bom, a lei não traz um prazo para o ministro da Justiça requisitar quando a lei exigir a sua requisição. Isso significa dizer que o ministro da Justiça vai poder requisitar, quando a lei penal exigir, a qualquer tempo. Mas é claro que se o crime tiver prescrito, o Ministério Público não vai ter interesse na ação. Porque o crime prescreveu, está extinta a punibilidade e o Estado não vai poder mais exercer o ius ou jus puniendi, que é o direito, dever, poder de punir. Mas o ministro da Justiça, ele pode requisitar a qualquer tempo, porque a lei não prevê um prazo para essa requisição. E a queixa-crime? Qual é o prazo para a queixa-crime? Queixa-crime, lembrando, é a petição inicial, é a peça acusatória, a peça exordial da ação penal de natureza privada. É através desta petição que dá-se início à ação penal de natureza privada. Então, qual é o prazo para impetrar, oferecer, apresentar a queixa-crime? Em regra, é o mesmo prazo da representação do ofendido. Então, em regra, serão 6 meses decadenciais. Então, mesmo raciocínio, meses não são dias, então não são 180 dias, também não dá no mesmo, porque tem meses que tem 28, 29, 30, 31 dias. Então, a contagem é em meses. A mesma coisa. O primeiro dia conta, desconta-se o último. Agora, quanto ao dias a quo?
depende da natureza da ação penal privada. Na ação penal privada exclusiva, também é do conhecimento da autoria. Então, vamos colocar isso aqui. Prazo para impetrar a queixa-crime. Regra: 6 meses decadenciais. Dias a quo. Termo inicial de contagem desse prazo. Na ação penal privada, exclusiva ou propriamente dita, o termo inicial é o conhecimento da autoria. Então, por exemplo, eu recebi um panfleto, um rapazinho na rua me entregou um panfleto, e nesse panfleto estava escrito: a professora de penal Ana Paula Lopes é corna, é uma piranha, é uma vadia, enfim. Isso é injúria, crime contra a honra, que, em regra, é de ação penal privada. Então, eu precisaria impetrar uma queixa-crime. Meu prazo é de 6 meses decadenciais, mas ele só vai começar a contar quando eu souber quem fez os panfletos, quem contratou o rapazinho para distribuir os panfletos, ou seja, quem praticou a injúria. Enquanto não se conhecer a autoria, o prazo para queixa-crime não se inicia. Agora, na ação penal personalíssima, a priori também seria, em regra, do conhecimento da autoria. Mas a única hipótese de ação penal privada personalíssima, faltou aqui privada, peraí. Privada. Então, a única hipótese de ação penal privada personalíssima é o crime do 236 do Código Penal. Mas vamos imaginar que amanhã ou depois surja um tipo penal em que a ação penal seja privada personalíssima. Então, o que eu vou fazer? Regra: conhecimento da autoria. A exceção é o próprio 236, que, na verdade, acaba que hoje é a regra, porque só tem ele, mas a minha preocupação é, se amanhã ou depois surgir um novo tipo penal incriminador, em que a ação penal privada seja personalíssima, vai ser do conhecimento da autoria, salvo se dispuser em contrário, como aconteceu no 236 do Código Penal. Então, o que diz o artigo 236 do Código Penal? Vamos lá. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa, então é ação penal privada, e a gente viu que é personalíssima, porque não cabe o CAD, artigo 31 do Código de Processo Penal, do contraente enganado, e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença, que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. O que é o 236?
O 236 é o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Então, o que o 236, parágrafo, está dizendo? Que a ação penal é privada, personalíssima, mas que o cônjuge vítima, enganado, ele só pode ingressar com a queixa, ou seja, iniciar a ação penal, se ele tiver ingressado com uma ação civil anulatória do casamento e esta sentença tiver transitado em julgado. Então, é um pressuposto processual desta ação penal privada que ele tenha, a vítima, anulado o casamento por sentença transitada em julgado na esfera civil. Enquanto não acontecer, ele não pode iniciar a ação penal. Ora, se ele não pode iniciar a ação penal, então também não pode estar contando o prazo para esta ação. Então, no 236, quando é que vai começar a contar o prazo? Do trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento. Então, se demorar 10 anos para a sentença anulatória do casamento transitar em julgado, não tem problema. Não está contando o prazo ainda. Claro que 10 anos pode ser que o próprio crime já esteja prescrito, mas não houve decadência do direito de queixa, tendo em vista que o prazo de 6 meses não começou a correr. Agora, transitou em julgado a sentença que anulou o casamento, aí começa a contar os 6 meses decadenciais. Então, vamos imaginar que essa sentença transitou em julgado no dia 20 de fevereiro. Então, a vítima, o ofendido, vai ter até 19 de agosto para impetrar a queixa-crime. E na ação penal privada subsidiária? Quando é que começa a contar o prazo? Então, dias... Aqui mesmo. Ação penal privada, subsidiária ou substitutiva da denúncia ou da pública. Nós vimos que a ação penal privada subsidiária, ela é possível desde que no crime de ação penal pública, no prazo da denúncia, o Ministério Público tenha ficado inerte. Ou seja, a possibilidade da queixa-crime subsidiária, ela só surge se o MP ficar inerte no prazo da denúncia. Se o MP não ficar inerte, não há titularidade do ofendido para a ação penal. Então, o prazo para queixa-crime, nesse caso, tem que ser a partir do momento em que surge o direito, em que surge a titularidade da ação, que é quando termina o prazo da denúncia em que o Ministério Público ficou inerte. Então, o dies a quo é do final do prazo da denúncia. Então, terminou o prazo da denúncia, aí começa a contar os 6 meses decadenciais. Então, o prazo da denúncia acabou no dia 20 de fevereiro. Então, até 19 de agosto, o ofendido pode impetrar queixa-crime
subsidiária. E no caso da ação penal privada concorrente? Pode voltar para mim. No próximo bloco, a gente vai ver o prazo da ação penal privada concorrente e vamos falar sobre os outros pontos que não conseguimos falar nesse bloco. Até já!